Olá pessoal, sou o professor Roberto e estamos iniciando mais uma aula de elementos de máquinas. E hoje nós iremos resolver uma questão, para a resolução de uma das questões do exercício passado, do último exercício lançado para vocês. A questão a qual nós iremos resolver é a questão 12, que é a única questão de cálculo. Geralmente que é mesmo questões de cálculo são as que geram mais dúvidas. Como muitos dos alunos não conseguiram fazer, eu pensei e eu refletindo pensei, não, vou realizar a resolução dessa questão e passar para vocês. Então, a questão a qual nós iremos resolver é a questão 12, que é esta questão aqui, que o enunciado dela diz: duas chapas de aço, uma com espessura de 5 milímetros e outra com espessura de 6 milímetros, serão rebitadas com rebite de cabeça redonda. Então, grave essa informação, pois isso será útil para o nosso cálculo, para a resolução da nossa questão. Então, a partir disso, ele faz três pedidos na questão. Ele pede para calcular o diâmetro do rebite, D, o diâmetro do furo, DF, e o comprimento útil do rebite que deverá ser utilizado. Ok? Então, só revisando, temos duas chapas. Então, se elas serão rebitadas, quer dizer que elas vão ser fixadas com a utilização de rebite. E para isso temos que ter um tamanho de rebite, uma espessura de rebite apropriado para fixarmos essas duas placas. Não podemos utilizar qualquer rebite, qualquer outro, no caso, qualquer tamanho, qualquer espessura de rebite. Temos que fazer um cálculo para o melhor rebite, o rebite mais adequado a ser utilizado. Então, na questão ele pede primeiro o diâmetro do rebite, que é o D. Para esse cálculo nós utilizamos a fórmula D igual a 1,5 vezes S. O que é isso? D é o diâmetro, ou seja, o diâmetro do rebite a ser calculado. Então, o que ele vai ser pedido na questão é o que nós iremos calcular. S, que é menor espessura, ou seja, a placa de menor espessura. Nós temos duas placas aqui, uma de 5 milímetros e outra de 6 milímetros. A placa de menor espessura será utilizada para esse cálculo. Então, seria a placa de 5 milímetros, ok? E uma constante, que tem o valor de 1,5. Isso nunca vai ser alterado no nosso cálculo. Sempre vai ser o valor de 1,5, ok? Depois ele pede o diâmetro do furo do rebite, para colocar o rebite. Não, o diâmetro do furo é dado pela seguinte fórmula: DF, que é o diâmetro do furo, DR, aí aqui pode gerar uma confusão. DR, esse DR aqui é o mesmo D calculado nessa parte aqui. É o mesmo D dessa fórmula. Aqui ele só fez para realizar uma diferenciação a mais. Poderia ter se deixado D, mas na fórmula eles colocam DR. Então, DF, diâmetro do furo, DR, diâmetro do rebite, ok? Vezes 1,06, que é uma constante também. Ela vai servir para o seguinte: vai ser só um valor um pouco abaixo, um pouco, no caso, bem próximo de 1, pouco acima de 1, para que o furo onde vai ser colocado o rebite fique numa espessura um pouquinho maior do que o rebite, do que o diâmetro do rebite, para que ele entre com uma certa folga. Para que ele não entre, porque ele tem uma certa folga para entrar no furo. Então sabemos, tem que ser feito um furo antes para a colocação do rebite. Ele não é colocado como parafuso muitas vezes, e é parafusado, rosqueado para ter entrada. Então furo e depois colocado o rebite, ok? Lembrando que o rebite é uma peça de fixação, onde para ser retirado ele vai ter que ser quebrado, ter que ser rompido, vai danificar o próprio rebite ou a estrutura onde foi colocado o rebite para fazer a retirada.
Diferente dos parafusos, né? Também é outro elemento de fixação, mas aqui ele pode ser removido. Então, o último pedido na questão é o comprimento útil do rebite, que é calculado pela seguinte forma: L igual a Y vezes D mais S, sendo L o comprimento do rebite. Lembre que lá ele pede o diâmetro no anterior e aqui agora o comprimento, tamanho do rebite. Y é uma constante que vai ser determinada pelo tipo de rebite, no caso mais especificamente pela cabeça do rebite, o formato da cabeça. E D, que é o diâmetro do rebite, que é o que calculamos anteriormente, que vamos calcular no caso, que é esse mesmo valor aqui, que é o mesmo valor aqui também, dr. Mais S. Esse S aqui, percebam que ele já é diferente desse S aqui, onde tem esse sinal aqui. Pois lá tem um sinal mostrando de menor, simbolizando que seria o menor rebite. Aqui não, como já não tem nenhum sinal, ele vai ser as somas das placas. Desculpa, lá quer dizer que é a placa menor e aqui já está como a soma das placas. Vai ver que não tem nenhum sinal de maior ou menor que. Então quer dizer que é a soma das placas, das chapas no caso. Então temos duas variações da fórmula. Como disse, esse y aqui tem a constante. Essa constante ele vai ser determinada de acordo com a cabeça do rebite. Se for de cabeça redonda, então utilizaremos 1,5 para a equação. Se for de cabeça escariada, utilizaremos 1. Como sabemos que o 1 não faz diferença na multiplicação, ele sempre vai dar o valor ao qual ele foi multiplicado. No caso, 1 vezes D vai dar D. Se fosse 1 vezes 0 vai dar 0, 1 vezes 2 vai dar 2. Sempre vai dar o número ao qual ele foi multiplicado. Então, 1 vezes D não vai alterar nada, vai ficar D. Então, nós podemos até excluir esse 1 aqui da nossa fórmula. Como disse, lembrem que lá na questão, no início da questão eu falei que teríamos que gravar uma informação. Que o parafuso, ou o rebite ao qual ele foi dado, é um rebite de cabeça redonda. Então, nós utilizaremos essa fórmula para a nossa equação, ok? Então, a partir disso, realizamos o cálculo. Vamos ler a questão de novo, só para fixarmos. Duas chapas de aço, uma com espessura de 5 mm e outra com espessura de 6 mm, serão rebitadas com rebite de cabeça redonda. Calcule o diâmetro do rebite, D, o diâmetro do furo, DF, e o comprimento útil do rebite que deverá ser utilizado. Então, primeiro calculamos o diâmetro do rebite, que é dado pela seguinte fórmula: D igual a 1,5 vezes a menor chapa, a chapa de menor espessura. Então, 1,5, a chapa de menor espessura é de 5 mm. Realizamos a multiplicação e obtemos o valor de 7,5 mm. Então, 1,5 a constante, 5 o valor da chapa aqui de menor espessura, multiplicamos 7,5 mm. Tudo ok? Tudo certo. Então agora vamos calcular o diâmetro do rebite. O diâmetro do rebite, desculpa, aqui seria o diâmetro do furo. O diâmetro do furo do rebite. O diâmetro do furo é dado pela seguinte forma: DF é igual a DR vezes 1,06. Então, já calculamos o DF, o DR, que é 7,5, que é o mesmo D aqui. Substituímos, temos 7,5 vezes 1,06, que é igual a 7,95. Então, o diâmetro do furo, aqui está errado, o diâmetro do furo é igual a 7,95 milímetros. Ok? Então, isso aqui em unidade de medida, então um espaçamento bem, muito pouco.
um espaçamento suficiente para a passagem do rebite. Então, vamos calcular o comprimento do rebite, que é o que ele pediu aqui por último. O comprimento útil do rebite que deverá ser utilizado, diferentemente do anterior, que é o diâmetro do rebite. Então, para calcularmos o comprimento do rebite, precisamos saber o tamanho das chapas a quais vão ser utilizadas. Pois lembrando que a fórmula aqui, L, comprimento do rebite, Y, que é uma constante que vai ser determinada de acordo com a cabeça do rebite, D, o diâmetro do rebite, que foi o que nós calculamos anteriormente, mais S, que você pode perceber aqui, que não já está mais com o símbolo de nem de menor nem de maior, que no caso quer dizer que é a soma das chapas, a soma dos diâmetros, no caso das espessuras das chapas. Então, ele deu duas chapas para nós, uma de 5 mm e outra de 6. Então, vamos realizar a soma. Então, a soma das chapas, S é igual a 5, que é o valor da chapa menor, e 6 mm, que é o valor da espessura da chapa maior. Somamos esses valores, é igual a 11 mm. Então, o comprimento do rebite é igual a L, que é igual a 1,5, pois, lembrando, na informação que disse anteriormente, lá no início da questão, tinha informação que nós deveríamos lembrar, falando de novo já, novamente, né? Que a informação da cabeça do rebite, que era de cabeça redonda, e como vimos um pouco antes, o de cabeça redonda é 1,5, é um valor de 1,5 para o de cabeça redonda. Então, vezes D vezes S. Então, essa aqui seria a fórmula para o rebite de cabeça redonda. Substituímos os valores. D, que nós já calculamos anteriormente, é igual a 7,5, que é o diâmetro do rebite, mais 11, que é a soma das espessuras das chapas, que calculamos aqui em cima. Então, primeiro realizamos a multiplicação e depois a soma, sempre nessa ordem. Você não pode somar 7,5 mais 11. Primeiro você realiza a multiplicação e depois vai realizar a soma. Então, lembrando nas expressões, primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Então, sempre nessa ordem. Então, como temos uma multiplicação e uma soma, realizamos primeiro a multiplicação. Realizamos a multiplicação, o valor obtido é de 11,25. Então, vai ficar 11,25 mais 11, que é o valor que eu desci. Somamos, temos 22,25 milímetros de comprimento do rebite. Então, temos que ter um rebite com essas dimensões aproximadamente. O diâmetro do rebite 7,5 milímetros. Diâmetro do furo, ao qual vai ser colocado o rebite, vai ser de 7,95 milímetros. E o comprimento desse rebite, ao qual nós iremos utilizar, ele tem um comprimento de 22,25 milímetros. Então, pessoal, ficamos por aqui. Próxima aula iremos ver sobre elementos rotativos. Basicamente, vai ser um estudo mais direcionado para dois elementos, que é a correia e as engrenagens. Então, por hoje ficamos por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus.